Olá, pessoal, boa noite. Nós estamos iniciando mais uma aula de subjetividade e sociedade, né, do mestrado de filosofia da Universidade Federal de Alagoas, né, e hoje nós vamos começar a fazer uma análise dessa obra Crítica do Poder, né, de Axel Honneth, né. Então, estão vendo bem? Está bem posicionado aí o texto? Sim, professor, está tranquilo. Ok. Nas semanas anteriores, nós começamos a discutir, a tratar, né, sobre alguns autores, né, da teoria crítica, né. Hoje à noite nós vamos começar, digamos assim, terminar, digamos assim, ou concluir, quase concluir. Nós ainda temos um mês de aula, né, mas nós estamos concluindo no próximo mês para o início de junho, nessa disciplina, e aí nós vamos, essa obra que seria uma obra que eu pensei muito em começar a disciplina com ela, né, eu deixei por último, né, devido à forma como eu resolvi direcionar o conteúdo da disciplina, né. Então, nós começamos a trabalhar na disciplina com a fenomenologia do espírito do Hegel, depois com a filosofia do direito, né? Em seguida, nós trabalhamos com o texto Patologias da Liberdade, do Axel Honneth, né? E, em seguida, com o Direito da Liberdade, né? Nós, hoje, vamos pegar essa disciplina, essa obra, né? Fazer uma análise dessa obra, que é uma obra, digamos assim, do início ainda da carreira do Axel Honneth, né? Aqui, né, os 6 primeiros capítulos, eles foram apresentados, né, como tese, né, de livre docência, ou melhor, doutorado, né, e os 3 últimos foram anexados depois, né. Os 3 primeiros é sobre os fundadores, né, da teoria crítica, né, o Horkheimer e o Adorno. A gente vai começar com a análise da obra dele, que ele faz uma diferenciação no primeiro capítulo entre teoria crítica e teoria tradicional, né, aquele texto famoso do Horkheimer, né, até chegar no terceiro capítulo, trabalhando, no segundo e no terceiro, mais propriamente com a análise que ele faz da sociedade presente na obra dialética do esclarecimento, né, que está aqui no espanhol como dialética de la Ilustración, né. E, em seguida, os 3 capítulos seguintes são sobre Foucault, né, o quarto, o quinto e o sexto, e, por último, os 3 últimos são sobre Habermas, né, o sétimo, o oitavo e o nono, né, começando pela discussão de Habermas sobre a questão a antropologia do conhecimento que ele faz lá, em Conhecimento e Interesse, até chegar à sua teoria da ação comunicativa.
Estão me ouvindo bem? Está bem? Tranquilo, professor. Vez ou outra mostre a cara, né? Para eu não achar que estou aqui falando para as paredes. Né? Senão a gente combina em eu gravar a aula e deixar, e aí nem precisa, né? Mas brincadeira, né? Mas aí, ok, muito bem, Wellington, obrigado aí pela compreensão. Então, veja o seguinte, a primeira parte dessa obra que a gente está discutindo aqui, né? Ela vai justamente... Ó, Samuel, nunca mais tinha visto seu rosto. Seja bem-vindo, né? Tudo certo. A gente está quase no final da disciplina, mas eu só vejo a sua foto. Você tá jovem ainda, viu? Tá bem... Ainda, Tá né? melhor do que na época da graduação. Que bom. Pois é. Então, veja o seguinte, né? Você que trabalha com a escola de Frankfurt, né? Quais são os autores que você trabalha? Qual autor especificamente? Marcuse Marcuse, né? e, no caso, Freud, né? o Freud, né? Muito Pensando na bem. cultura ou mais na Devido, civilização. muito bem. Devido à análise que ele se utiliza de Freud, né? Para fazer da sociedade. Então, vamos pegar como um ponto de partida dessa sua deixa aí, né? A escola de Frankfurt, ela vai justamente recorrer a Freud, né, a psicanálise, não somente a Freud, mas a Erich Fromm, né, a psicanálise de uma forma geral, para analisar, né, a própria teoria, tanto o indivíduo como a sociedade, né. O Freud, embora ele tenha estudado e feito uma análise do indivíduo, né, tratado o indivíduo, tem umas críticas, inclusive, que o Erich Fromm faz, né, de biologismo, assim, em relação a Freud, porque ele tem toda aquela análise, né, que os médicos, muitos psicanalistas eram médicos, né, e aí eles têm toda uma análise, um certo biologismo, uma tentativa acho que de cientificismo, né, que, inclusive, vai ser um dos temas que a gente vai ver aqui, né, essa crítica ao positivismo, porque a compreensão moderna de ciência, ela justamente tem essa forma de pensar, né, desde Descartes, né, de que fazer ciência é tratar as coisas, né, de uma forma empírica, então representar em conceitos, digamos aqui, né, aquilo que pode ser comprovado empiricamente, né. Essa é uma visão da ciência moderna, né, e isso a gente pode chamar de positivismo, né, e que foi muito criticado pelos autores da teoria crítica, né, posteriormente, né. Aí quem a gente está falando aqui de teoria crítica, né, os teóricos da primeira geração, Adorno, Horkheimer, né, Marcuse, Benjamin, né. Então você tem uma segunda geração que a gente poderia colocar Habermas, né, como representante, um dos representantes, e você tem uma terceira geração na qual a gente pode colocar aqui o Axel Honneth, né, que já foi discípulo de Habermas e substituto dele, né, assim como Habermas foi de Horkheimer, né, e tal, e assim por diante. Então, veja, o Freud, ele fez toda uma análise, né, toda uma revolução, digamos assim, do ponto de vista tanto científico como filosófico, né, pela descoberta do inconsciente, né, mas aí se você vai analisar os textos de Freud, você vai ver toda uma análise do ponto de vista biológico, né, que ele tenta fazer e mostrar, né, aquelas diferenciações, né, entre supereu, né, o superego, como foi feita uma tradução de id, né, ou isso, né, como é chamado, e o eu, né, propriamente, a consciência, né. Essa é uma forma digamos assim, de tratar o ser humano que toda a filosofia moderna, que a gente tratou aqui como filosofia do sujeito, né, que está centrada na ideia de sujeito e de consciência,
e aí os outros âmbitos, além do científico, do puramente epistemológico, né, como o ético, né, ou o próprio direito e tal, são todos influenciados por essa visão, né, então você tem uma moral como a kantiana, né, que tem o sujeito como aquele legislador, né, do ponto de vista moral, você tem o direito, né, com toda a influência, o conceito de pessoa, né, se a gente fosse debruçar aqui, né, a própria ideia de que hoje, agora mesmo, no início da noite, eu estava conversando com minha filha, né, que faz direito, ela é muito nova ainda, nem fez 20 anos ainda, e a gente conversando, eu colocando para ela, eu digo, olha, em épocas antigas, o indivíduo ele era culpado por alguma coisa, ele não importava a intencionalidade, né? Ele era condenado e era morto, né? E a gente tem vários casos, né? Aí, inclusive, peças teatrais, né, antigas, assim, e que mostram isso, né? Mas, na época moderna, o indivíduo ele só é condenado por um crime se existe a questão da intencionalidade, né? Isso é muita influência do kantismo, né, de Kant, da própria moralidade kantiana e tal. E o indivíduo, ele precisava ter a intenção de cometer o crime. Aí, no direito, inclusive, tem até a diferenciação, né, entre crime doloso e culposo, justamente por isso, né? Então, a penalidade, apesar de existir uma responsabilidade objetiva que o direito trata, né, mas a penalidade ela é muito maior, né, se o crime for doloso, né, se o indivíduo teve a intenção de cometer, né, de matar ou de alguma coisa. Então, da mesma forma, a moralidade, os outros âmbitos, né, a filosofia, de uma forma geral, todos eles foram influenciados pela questão do sujeito. Mas você tem, a partir de Freud, essa visão, né, de que existem fatores que vão além, né, da responsabilidade subjetiva, né, e o indivíduo, existem impulsos, né, irracionais, existem determinados fatores que condicionam o indivíduo a agir de uma determinada forma, né, justamente porque ele tem influências, né, inconscientes, né, que ajudaram a ele a agir daquela forma, né? Então, a criança, toda a educação infantil que a gente tem, toda a história de vida, o histórico de vida, ele é fundamental justamente para o tipo de adulto que é construído posteriormente, né? E a psicanálise, ela vai, através da fala, né? Que é uma questão interessante, porque Habermas, no início da carreira dele, inclusive, é melhor você ficar aí, viu, Samuel? Não saia não, né? Porque eu estou falando diretamente aqui para você e para o Wellington, pelo menos. Eu sei que vocês estão prestando atenção, né? Sim, sim. Então, para não me deixar, porque eu perco muito raciocínio pelo fato de que eu não tenho nenhum raciocínio construído previamente. Eu vou fazendo de acordo o gosto do freguês, né? Digamos assim, né? E aí eu dou o meu direcionamento. Então, veja o seguinte, o Habermas, por exemplo, né, ninguém imagina que ele foi bastante influenciado pela psicanálise também, e tenta, inclusive, construir a sua teoria fundamentada, né, também na psicanálise, como fizeram os teóricos, né, da escola de Frankfurt. Mas, posteriormente, ele é um dos que abandona, digamos assim, né, Freud, principalmente, que ele trata, né, em Conhecimento e Interesse, né, em outros momentos, de uma forma muito importante a questão da psicanálise, né, como uma forma de restabelecer um tipo de comunicação que foi distorcida, né, em relação ao de linguagem, né, que foi distorcida em relação ao indivíduo e que ele precisa, né, digamos assim, restabelecer do ponto de vista consciente, né, aquele tipo de linguagem, né, original para
digamos assim, sanar essa patologia que o indivíduo, né, ele tem. Da mesma forma, a teoria da sociedade, ele pretendia, né, que ela seria semelhante à psicanálise, né, porque seria uma forma de sanar a teoria crítica, né, que ele estava construindo e tentava propor como uma forma de sanar patologias sociais, né. Mas vamos deixar Habermas por último, né, e retomar a questão desde o início, né, voltar a Freud. Veja, Freud, ele é criticado, né, por Erich Fromm, alguns outros psicanalistas depois, devido a essa questão da influência biológica que é muito forte nele, a questão do biologismo, né, porque muitos outros autores vão dar uma ênfase, né, à questão da intersubjetividade e como um fator bastante importante, fundamental, né, para a psicanálise também levar em conta, né. Então, a relação mãe-bebê, né, a relação com outros indivíduos em sociedade, né, tanto na família como na sociedade, vão ser analisados por outros autores. Mas veja, Freud, mesmo Freud, ele já, apesar da produção freudiana, ela está muito centrada na questão do indivíduo, né, ele também tem obras sobre a sociedade, né. Então, O Futuro de uma Ilusão, por exemplo, né, sobre a questão da religião, né, aquela obra sobre a questão das massas e a análise do eu, né, justamente. Tem vários textos onde ele vai colocar, né, e tentar fazer uma análise, né, tanto, digamos assim, do ponto de vista filogenético como do ponto de vista ontogenético, né, tanto filogenético como ontogenético, tanto do ponto de vista do indivíduo como da sociedade, né. Então, os autores da Escola de Frankfurt, eles foram, como eu disse para vocês, né, são teóricos que tentam analisar a sociedade, né, e aí eles vão tentar, principalmente a primeira geração, né, eles levam em conta muito a contribuição, por exemplo, da economia, né, a contribuição do marxismo, né, nessa análise da sociedade, e também da psicanálise, né, da psicanálise principalmente de cunho freudiano, né. Então, é por isso que você, por exemplo, Samuel, está estudando um autor, né, que está analisando a sociedade, né, mas a questão da repressão, a questão de uma série de coisas que o Marcuse coloca ali naquela obra, né? Qual é a obra que você está estudando mesmo? Eros e Civilização. A Eros e Civilização, justamente, né? Onde ele vai justamente dar uma nova abordagem, né, em relação a essa questão do prazer, né? A questão da repressão, né? Tentar evitar formas de, digamos assim, de fugir a uma sociedade repressora, né, digamos assim, né? Correto. Então, você tem toda uma análise do capitalismo, né? Por exemplo, Zizek, que hoje em dia, que já é um lacaniano, né, mas que tem toda uma análise, o Zizek, como alguns dizem em português, né, aqui, né? O Zizek, ele é um psicanalista também, né? E ele tem, não Freud, né, mas Lacan como um grande mentor, digamos assim. Ele já se coloca, tem uma postura, por exemplo, totalmente já diferente em relação a essa de Marcuse, né? Ele acha que hoje o imperativo não é mais a questão da repressão, né, mas do gozo, né? Ele diz que a sociedade contemporânea, ela impõe o gozo, digamos assim, né? Ela impõe, goza, né? Porque o capitalismo, ele pretende que o indivíduo consuma, e isso é importante para o capitalismo, né? E aí o fator repressão, a gente sabe que existiu toda uma modificação no interior da família e da sociedade nos últimos anos, né? A questão da autoridade paterna, a questão, uma série de fatores, né, em relação aos indivíduos, né, que a gente vê toda uma luta, digamos assim, contra essa questão de formas repressivas, né,
de relacionamento, né, em sociedade. Eu acho que tem muita essa influência desses autores, né, desses psicanalistas e filósofos, né, especialmente da teoria crítica, né, que levam em conta a contribuição freudiana, né, mas também, né, lacaniana, né. Lacan foi alguém que se deixou influenciar por Hegel inicialmente, mas só em um determinado momento ele retorna a Freud na obra dele, né. Ele tem toda uma contribuição bem interessante, né, em relação à forma de análise do indivíduo, né, e acaba, digamos assim, influenciando autores para compreender a sociedade de uma forma, tem uma influência freudiana, mas também tem uma contribuição própria, né, que tem uma peculiaridade, uma diferença, né? Então, veja, o primeiro capítulo, o Honneth, ele vai falar da ideia original de Axel Honneth, né, e vai falar de um déficit sociológico da teoria crítica, né, porque, segundo Axel Honneth, esses autores da teoria crítica da primeira geração, eles esquecem, segundo Axel Honneth, daquilo que é propriamente social, né, e eles têm uma análise muito funcionalista da sociedade, né? É como se o indivíduo ele não contasse muito, né? E as relações intersubjetivas elas não contassem muito, porque a sociedade ela impõe, né, determinadas formas de comportamento e determinados valores, e inclusive, por exemplo, vocês quem trabalhou com autores como, por exemplo, Adorno, vai ver que Adorno faz toda uma análise, né, dos meios de comunicação de massa, né, como aqueles, né, que ajudam, digamos assim, nessa imposição do poder de uma forma subliminar, né. Então, o indivíduo, na interpretação que o Axel Honneth vai fazer desses autores, né, que tem uma influência tanto de uma filosofia da história, como dessa visão, né, de um domínio da natureza, e da mesma forma como o próprio Marcuse coloca isso, né, o indivíduo, e o Horkheimer e Adorno também, né, dessa mesma forma, né, a ciência, o poder, né, esse poder instrumental, administrativo da sociedade, ele tanto serve, né, para dominar a natureza, como também para dominar o indivíduo, né, do ponto de vista subjetivo, né. Então, o Axel Honneth critica muito essa forma de análise, né, desses autores da primeira geração, porque, segundo ele, né, é uma perspectiva que, da mesma forma que trataria a natureza externa, né, se trata a natureza interna, né, o indivíduo como se não existisse nenhuma possibilidade, né, de emancipação, nenhuma possibilidade do indivíduo reagir, né, diante de um poder instrumental opressor, né, de uma razão instrumental, lembrando, né, que esse conceito de razão instrumental foi confeccionado justamente, né, por esses autores, né, da primeira geração, né, uma racionalidade instrumental, né, que acaba, né, dominando a natureza e o indivíduo da mesma forma, né, e o Axel Honneth, como disse para vocês, ele é um discípulo de Habermas, né, e depois ele tem o seu pensamento próprio, faz as suas próprias críticas a Habermas, e uma das críticas que, inclusive, o Habermas faz em relação a esses autores da primeira geração é justamente nessa aporia que eles acabam caindo, né, entrando num beco sem saída, porque passam a criticar a razão, né, como atrelada ao poder, uma razão que critica a própria razão e não conseguem
encontrar, digamos assim, nenhuma solução, nenhuma escapatória, né? Então, vão ver num outro que não é a razão, né? Vão buscar num outro que não é a razão, formas de escape, né? Na arte, né? Em outras formas de concepção e de análise da sociedade. E a emancipação, do ponto de vista racional, ela é prejudicada, né? Digamos assim. Então, toda essa influência de uma filosofia da história, né, como está presente lá na dialética do iluminismo, né, que vê, né, tanto a dominação da natureza como do indivíduo, como formas semelhantes de dominação, e como se não houvesse nenhum escape, né, essa forma de racionalidade. Se vocês forem ler Dialética do Esclarecimento, vocês vão ver como foi traduzido aqui no português, né? Vocês vão ver que a forma como eles tratam, né, a questão da dominação não é só a análise que eles fazem do capitalismo, né, na época em que eles passam a tratar, né, e viver, e do próprio fascismo, do nazismo, né, eles tiveram que fugir da Alemanha e para os Estados Unidos, os membros, o Walter Benjamin morre, né, tentando, parece que na França, né, tentando, perto da França, tentando fugir, os nazistas, eles eram a maioria judeus, né, e aí toda a análise que eles fazem, por exemplo, do nazismo e do fascismo, vocês lembram a análise que o Freud faz, né, da figura do líder, né, inclusive foi causa de muito problema aqui na época do início do governo Bolsonaro, porque tem uns psicanalistas em São Paulo, professores da USP, que fizeram umas análises baseadas em Freud, né? Freud coloca o início da sociedade, e eles fizeram aqui para o governo, né, que estava surgindo no Brasil, né? Então, tiveram vários seguidores desse governo, né, que entraram nas redes sociais desses psicanalistas, como Christian Dunker, Vladimir Safatler, e fizeram até ameaças, né, pela análise, a forma como eles interpretaram, né, a figura do líder, né, do governante, seguindo a análise freudiana, né? Como é que Freud trata essa questão, né? Ele trata do início da sociedade, né? Ele tem uma influência hobbesiana muito forte, né? Tem a figura lá do pai, né? Da horda, do chefe da horda, que trata de uma forma muito autoritária os filhos, né? E os filhos são vítimas de violência, né? Os filhos já mais velhos e grandes, né? Já homens, né? E as filhas são, todas as mulheres são, inclusive as filhas, né? São mulheres do pai, né? Que sexualmente se utiliza, né? Delas, né? E os filhos não têm esse direito, né? Então, os filhos acabam matando o pai, né, e estabelecendo um tipo de sociedade igualitária entre eles, e quando eles estabelecem, né, na forma como Freud faz a análise, seria muito parecido com aquela coisa dos contratualistas, né, um estado de natureza, aí surge a sociedade e tal. Então, os filhos, eles proíbem tanto o parricídio como a, a relação, né, relação pai-filha, como é de incesto, né, relações incestuosas. Freud coloca como uma espécie de fictícia, digamos assim, de início da sociedade, mas ele tem obras como essa da análise do eu e a questão das massas, lá que ele vai fazer uma análise do líder, né, e das massas que seguem um líder autoritário e vai fazer toda uma análise específica, né, e o Christian Dunker acaba fazendo essa análise em relação ao atual governo, e lá esse pessoal tem muitos seguidores, né, são professores da USP e tal, e aí algumas pessoas entraram lá e fizeram uns tipos de comentários muito
pesados em relação às análises deles, né? Mas veja, a análise de dialética do esclarecimento é uma análise que também não leva em conta só a análise do capitalismo, como eles fazem, né, e do Estado fascista ou nazista, na época que os autores da primeira geração, né, que foram vítimas da perseguição nazista, fizeram em relação ao nazismo, em relação ao capitalismo, né, que as relações capitalistas e relações, inclusive, de cunho liberal, né? Posteriormente, eles fazem, né, se apropriam da mesma análise, e o Axel Honneth acaba fazendo críticas em relação a isso, tanto ele como o Habermas, né? Porque esses autores se prendem a um tipo de análise que não deixa em conta, não leva em conta o fator da intersubjetividade e das relações, né, digamos assim, do Estado democrático de direito, né, que é a democracia, digamos assim, pelo menos do ponto de vista posterior ao nazismo, né, quando surgem as democracias liberais, né, teriam determinados avanços, né, Habermas e Axel Honneth, em relação a essa forma de poder que não se assemelhava mais ao Estado fascista, né, ao Estado nazista. Mas veja, qual é a análise que o dialética do esclarecimento faz? Né? Eles acabam colocando essa questão da dominação, tanto do ponto de vista de uma razão instrumental, tanto do ponto de vista objetivo, social, né? A exploração capitalista, né? O tipo de Estado opressor, né? E que não leva em conta os interesses individuais e as liberdades individuais, eles acabam colocando, fazendo toda uma análise histórica, né? Acabam analisando do ponto de vista de uma filosofia da história. O Horkheimer e o Adorno, em Dialética do Esclarecimento, eles vão, por exemplo, mostrar que desde os mitos, né, como ele diz, até o surgimento da bomba atômica, né, e da exploração capitalista, é o mesmo tipo de racionalidade instrumental que serve para dominar a natureza e os outros indivíduos. Inclusive, eles mostram isso, né, por exemplo, quando mostram a figura de Ulisses, né, o Odisseus, né, como é chamado também, né, quando ele vai para Ítaca, né, e ele vai, sai de Ítaca, né, e faz toda aquela experiência, passa pelas ilhas dos Ciclopes, né, então ele pede, por exemplo, para que os marinheiros amarrem no mastro, né, porque as sereias, como eram conhecidas, né, elas cantavam, tinham cânticos belíssimos, e aí elas hipnotizavam os marinheiros, e eles se jogavam na água, né, e eram devorados por elas, porque elas eram monstros marinhos, né. Então, as sereias, os marinheiros, no caso de Ulisses, ele quer se deleitar com o cântico das sereias, mas não quer, né, é claro, morrer devorado por as sereias, e ele manda que os marinheiros coloquem cera, né, nos ouvidos deles, para que eles não escutem, e só Ulisses, só eles, né, só ele, Ulisses, ou Odisseus, né, que se deleita com o cântico das sereias amarrado, né, no mastro, né. Ele diz, por mais que eu peça para que me solte, vocês amarrem mais forte ainda, né, mas eles não escutam. Da mesma forma na ilha, né, dos Ciclopes, que ele fura o olho do Ciclope, quando o Ciclope pergunta, no primeiro contato com ele, qual é o nome dele, ele diz, ninguém, né, ninguém, lá em grego, né, então quando o Ciclope pede por ajuda, quando é ferido por Ulisses, e os outros irmãos deles gritam, né, aqueles monstros enormes com o olho, né, segundo a mitologia, né, pergunta, alguém lhe feriu? O que aconteceu? Alguém lhe feriu? Ele diz, ninguém me feriu, né, ninguém. Então, tem todo esse tipo de racionalidade que ele vai mostrar, desde a época dos mitos, né, até ao tipo de sociedade
estabelecida do ponto de vista racional, como é a sociedade capitalista, e a burocracia, e a criação da bomba atômica e tudo, né? Então, você tem um tipo de racionalidade instrumental. Alguém está com o microfone aí ligado, né? Fazendo ruído, né? Joséilton, acho que é você, viu? Joséilton? Deixa eu desligar aqui o microfone dele, porque está dando ruído e acho que ele foi falar com alguém. Ah, muito obrigado. Eu estava procurando aqui o botãozinho para botar você no mudo aí, né? Você esqueceu desligado, né? Ou ligado. Então, veja, não tem problema não, viu? Veja, então, toda a análise que a primeira geração da escola de Frankfurt vai fazer, se utilizando, né, da psicanálise, especialmente Freud, Erich Fromm, né, justamente no sentido, e também a análise do ponto de vista da economia, e a influência de Marx, né, nesses autores também é grande, mas a diferença é que eles, diferentemente de Marx, eles não vão colocar, né, suas esperanças em algum tipo de revolução que possa emancipar a humanidade, né, o indivíduo. Nem a psicanálise, nem a economia, né, nenhum tipo de revolução vai salvar o indivíduo dessa sociedade totalmente, né, administrada, totalmente, né. Você veja que a ideia, por exemplo, de Big Brother, né, tem um livro, né, é de uma sociedade justamente totalmente administrada, né. Por que Foucault depois vai ser colocado como um autor nessa tese de Ixi, quase que não sai o nome do homem, de Axel Honneth, né? No quarto, no quinto e no sexto capítulo, como alguém, né, que dá uma contribuição nesse sentido e como alguém ligado, digamos assim, ou influenciado pela teoria crítica, né? A gente sabe que Foucault não era da escola de Frankfurt, né? Mas ele tem toda uma análise, né, da, da sociedade que se assemelha em alguns aspectos e é muito ao que Adorno e Horkheimer, por outros meios, né, de outra forma, eles analisam em relação à sociedade. Em que sentido, né? Porque a diferença, digamos assim, de uma análise, né, que a gente poderia chamar assim de um pouco de negativa, né, em relação à sociedade, em relação à questão do poder, né, de Foucault, por exemplo, em relação à primeira geração, que a primeira geração, o Axel Honneth coloca, enfatiza o fato de que, né, esses autores, eles vão ter, né, todo, e tratar, né, o indivíduo, né, assim como a sociedade, como tratavam, por exemplo, a filosofia moderna falava de uma dominação da natureza, né, se é estabelecido uma análise muito semelhante a um tipo de dominação em relação ao indivíduo e à sociedade, como uma dominação, digamos, como se estivesse tratando pessoas, indivíduos, como se estivesse tratando a própria sociedade, ou a própria sociedade fosse tratada como algo inerme, né, que não pudesse, digamos assim, reagir. Em que sentido? Né? No sentido de que, para Axel Honneth, o social, as relações propriamente sociais, intersubjetivas, elas não são levadas em conta aqui. A questão da contradição, das lutas sociais, né, que acontecem em sociedade. E Foucault, ele leva em conta esse fator, né? Foucault, ele acaba fazendo sua análise a partir, inicialmente, de uma análise histórica, né, do discurso, né,
a partir de uma análise semiológica, né, na história do saber, né, faz toda uma análise da forma como ele trata a questão do discurso. É claro que essa visão em relação ao conceito de discurso de Foucault, ele vai sendo mudado, né, de acordo com a mudança de ênfase que ele vai dando à sua teoria, né. Mas a análise do poder, né, posteriormente a esse primeiro momento, né, a sua teoria do poder, né, que é analisada a partir aqui do capítulo 5, né, o poder como uma análise do poder, né, a teoria do poder, a luta como paradigma do social, né, análise do poder ou social, né, como Foucault vai entender o poder, ela é algo digamos assim, de bem inédito, de bem interessante, né, em relação a todas as teorias anteriores, né, porque a gente tem as teorias relativas ao poder, relacionadas ao poder na modernidade, né, e até a época contemporânea, que levam em conta a ideia de um macropoder, né, sempre tem a ideia do Estado, ou de um poder de classe, que toma o poder do Estado, né, como o próprio marxismo coloca, ou de indivíduos que fazem um contrato e estabelecem um poder, como no liberalismo. Tanto uma análise liberal como uma análise de cunho marxista, você vai ter a ideia do poder como um macropoder, né? O poder é o poder do Estado sobre os indivíduos. O poder é o poder de uma classe que detém também o poder do Estado sobre os indivíduos, né? Então, a gente vê isso, por exemplo, os contratualistas, né, nos autores liberais, né, Hobbes, Locke, Rousseau, Kant, né, todos esses autores, Benjamin Constant, né, você tem todos, Stuart Mill, todos esses autores, eles colocam, né, a questão do poder do Estado, né, como algo, né, importante, os autores modernos, né, e como forma de organização social, né, o poder está atrelado à visão de um macropoder que tanto domina os indivíduos, né, como estabelece um tipo de sistema social que leva em conta ou não a liberdade dos indivíduos, né. No caso do Marx, né, esse, como a gente sabe, né, essa ideia de contrato, né, essa ideia de que todo mundo, digamos assim, é igual diante da lei, né, como coloca o liberalismo. Eu falei de Hobbes porque Hobbes, embora Hobbes também é um liberal, né? Hobbes é um autor da época digamos assim, de um tipo de Estado que ele defende absolutista, mas Hobbes defende, né, o espaço privado que a gente chamaria de liberdade negativa, que é um conceito fundamental do liberalismo, né, a proteção do indivíduo do ponto de vista privado, no âmbito privado, né. Então, esses autores, eles são criticados, né, por Marx, que vê, né, toda essa ideia e todo esse relato, né, todo esse discurso, como chamaria Foucault, né, institucionalizado pelo liberalismo, como uma ideologia, né, porque, na verdade, do ponto de vista fático, do ponto de vista histórico, o que existe é a luta de classes, né. Então, você tem um tipo de classe que estabelece, né, o poder e estabelece um tipo de ideologia, né, para que esse poder, né, digamos assim, seja firmado e seja aceito legitimamente tanto por quem domina, mas também pelos dominados, né. Agora, o que é que acontece aqui em Foucault, né? Foucault, ele vai colocar que há diferentes poderes, né, micropoderes que lutam entre si para se estabelecer socialmente, né? E que determinados grupos, essa forma de luta, ela é constante, ela é eterna. Você tem a influência nietzschiana, né, claro, aqui, né? Muito forte, né? Então, é uma eterna luta, né? Uma eterna
é uma eterna contradição, digamos assim. E Foucault parece não conceber como um legítimo, é uma coisa, como dizia aquele amigo de Foucault, que foi assistente dele, né, o François Eval, né, um positivismo feliz, né, esse positivismo de Foucault, né, porque ele não estabelece lado, né, qual seria o lado correto, né, você tem qualquer lado que tome o poder, é o lado que está no poder, né, não existe a ideia de uma legitimidade do poder, né, Foucault não parte para fazer aquilo que é, critério aí do pessoal, né, colocou que em relação a, a Maquiavel, ainda bem que ele está lá tomando café, ele não me ouviu, né, senão ele já teria respondido, né. Então veja o seguinte, Foucault, ele também faz uma análise que não é uma análise do ponto de vista normativo, né, ou prescritivo, né, é uma, ela colocou o olho aí, né, é uma questão descritiva, né, então não existe, desse ponto de vista, como, por exemplo, para Maquiavel, né, não estou analisando Maquiavel, nem lembrando aqui o fato de Maquiavel, né, colocar, mas no caso, por exemplo, para Foucault, não existe aí digamos assim, um lado que seria o lado correto, esse lado é o legítimo, né, ele tomou o poder e esse lado se estabeleceu como legítimo. Então, a ideia de legitimidade, ela passa, assim, bem por longe, né, assim, no sentido de que as lutas são constantes, né? Então você tem muitos discursos e esse poder ele não só se dá no nível estatal, né? São poderes, são micropoderes, né? Então você tem formas de discurso que se estabelecem como poder, né? Porque todo poder ele precisa de um discurso, né? De um saber para se se manifestar e se institucionalizar, né? No caso de Foucault, né? E também o próprio saber, né? Ele em si é uma forma de poder, né? Então você tem o discurso da medicina, o discurso da psicanálise, né? Você tem o discurso do direito, né? Da instituição penal, né? Você tem todas essas formas de discurso que se institucionalizam, né? E passam a se manifestar como poderes, né, dentro da sociedade, né? Para que os indivíduos eles possam agir, né? Os corpos eles passam a ser, digamos assim, introjetados, né, por esse poder, né? Há uma introjeção desse discurso em relação ao indivíduo, né? É por isso que Foucault ele coloca que o poder ele não é só algo negativo, né? O poder ele também é produtivo, né? Ele produz subjetividade. Mas a questão que o Axel Honneth depois vai criticar, né, em relação a Foucault, né, concluindo a questão da teoria da sociedade de Foucault, né, porque Foucault, ele primeiramente, ele estuda a questão do poder dessa forma enquanto micropoderes e depois ele passa a analisar a questão do poder, né, como algo institucionalizado, né, socialmente. Então você vê Foucault tratando da prisão, né, tratando da escola, tratando de determinadas instituições que elas são, né, digamos, manifestação de um determinado discurso, né, ou de um determinado poder, né, que opera, né, e produz subjetividade. A questão, o Axel Honneth chega a criticar, né, em determinadas formas, como, por exemplo, a prisão, né, a diferença de um tipo de poder, né, que você pode analisar, né, enquanto produtor, digamos, de subjetividade, mas digamos que
o capitalismo, diria, produziria, né, como algo, né, estabelecido de uma forma negativa, e outra forma institucional, por exemplo, como escolas e outras formas de instituições que não tinham, do ponto de vista liberal, né, não tenham essa função, e que Foucault coloca tudo, digamos assim, dentro do mesmo barco, né? Mas a crítica maior de Axel Honneth em relação a Foucault é o fato de que, embora ele estabeleça o conflito, né, como algo bem importante do ponto de vista da análise da sociedade, né, isso é um ponto e um passo que vai além da própria escola de Frankfurt da primeira geração, que analisou o poder, né, e a sociedade de uma forma puramente, né, instrumentalista, né, assim, funcionalista, é o fato de que Foucault leva em conta a questão do conflito, né, a questão da intersubjetividade, que os autores da primeira geração não levaram em conta essa questão da intersubjetividade e a questão daquilo que é propriamente social, né, a questão do conflito, da intersubjetividade, e que posteriormente o Habermas ele leva em conta isso, né, porque o Habermas, embora seja um autor que tem uma influência kantiana, de vários autores, né, porque o Habermas, como vocês sabem, ele bebeu em muitas fontes, né, na filosofia anglo-saxônica, né, no pragmatismo, né, filosofia de cunho americano. Você tem a escola de Frankfurt, você tem Hegel, tem Marx, você tem a psicanálise, você tem a psicologia, a sociologia, vários. O Habermas é um cara muito erudito, como Hegel foi, né, na sua época, de analisar várias formas de pensar, a própria filosofia da linguagem, né, que ele estabelece como a pragmática, né, não mais como a filosofia de cunho analítico, né, mas como a filosofia da linguagem em Habermas é uma pragmática universal, né. A linguagem é usada do ponto de vista pragmático, né, do ponto de vista da sua, pelo menos da forma madura na sua teoria da ação comunicativa, né, como uma pragmática universal, como forma de estruturar uma teoria que leva em conta, né, procedimentos, formas de procedimentos estabelecidos socialmente, né, em relação a um agir, né, do ponto de vista da política democrático, né, do ponto de vista filosófico, né, ou do ponto de vista científico, né, como uma forma, né, de se chegar a consensos em relação a saberes, né, sem que se estabeleça, digamos assim, um autoritarismo de cunho epistemológico, né, de uma concepção que tem a verdade absoluta sobre os fatos, né, e não que esse saber, né, que um determinado cientista, seja cientista um físico, um cientista social, né? Então, na Alemanha, nós filósofos, né, nós temos um valor bem maior, como eu vi no Canadá e em outros locais, né, porque, diferentemente do Brasil, que trata, né, os professores de uma forma geral, né, claro que o professor universitário aqui, de uma universidade federal, ele tem um salário e uma condição de vida muito melhor, digamos assim, do que aqueles que são chamados de teachers, né, em outros países, né, professores de nível médio e de escolas, mas você lá é tratado como um cientista, né, qualquer é um cientista social, né, é tanto que Habermas, os filósofos da teoria crítica, eles são teóricos, né, de uma teoria crítica, né, que se utiliza da ciência social, da sociologia, da psicanálise, e tem toda uma respeitabilidade em torno disso, né? São pessoas que estão dando uma contribuição altíssima, né? Para você entrar em determinados cursos como filosofia, ciências sociais nesse país, né, é até mais difícil, às vezes, do que entrar em determinados outros que aqui no Brasil
são considerados, né, cursos de elite, né? Então, há uma diferença de concepção muito grande, muito forte, mas veja, no caso de Habermas, o que a gente está colocando aqui é que a teoria habermasiana, ela parte de uma teoria dos interesses do conhecimento, né? Porque a antropologia do conhecimento estabelecida por Habermas, ela leva em conta toda a discussão que já foi travada entre Adorno e Popper, né? Tem toda uma discussão em encontros, né, em obras, que levam em conta essa questão do conhecimento, né, que em teoria tradicional e teoria crítica, Horkheimer já discutiu a peculiaridade dessa forma de conhecimento, né, que é o conhecimento, a teoria crítica, em relação ao conhecimento tradicional estabelecido desde a época da forma como a filosofia e a ciência moderna trataram, desde a época de Descartes, né? Então, o conhecimento, ele não é algo neutro, universal, que o cientista, né, produz e que ele não tem nenhum interesse, né? A teoria dos interesses de Habermas, né, em conhecimento e interesse, você vai ver que ele divide lá 3 formas de conhecimento, de ciências muito diferentes, né? Então, você fala de um conhecimento de cunho científico, né, propriamente, onde essa coisa da objetividade, ela está presente, e o tipo de relação, por exemplo, que é estabelecida do indivíduo com a natureza, é de objetividade, né? É aquele que procura a verdade sobre o objeto e procura representar esse objeto, né? Isso é o que o positivismo, que a ciência moderna chama de ciência, né? Então, para eles, para o positivismo, para essa mentalidade, é a única forma de ciência. Então, qualquer outra forma de ciência, ciências sociais, falar em ciência social, seria ridículo para eles, né? Ou psicologia como ciência, sociologia, né? E outras. É claro que a filosofia, e eu também defendo isso, né? Nunca quis o status de ciência, até porque a filosofia, ela trata dos vários saberes, né? E, inclusive, de saberes que não se colocam como científico, né? O saber sobre a arte, o saber sobre a religião, né? Então, mas Hegel concebeu a filosofia como uma ciência, né? Você tem a enciclopédia das ciências filosóficas de Hegel, mas é claro que a gente não pode estabelecer a filosofia como uma ciência de cunho positivista, né? Ou, talvez, como Augusto Comte quis estabelecer a sociologia, né? E outros sociólogos posteriores, né, influenciados pelo discurso e as reflexões dos grandes filósofos, passaram a tratar de uma forma diferente, né? Porque uma coisa é você analisar um objeto, a natureza, outra coisa é o ser humano. Aí vem as discussões em torno do sentido que você dá, que é a psicanálise, a sociologia, a psicologia, várias outras formas de conhecimento do social e do indivíduo, ela estabelece. Não é a mesma coisa que se analisar, por exemplo, a natureza, que você estabelece a verdade, né, sobre aquilo que objetivamente, facticamente você analisa e representa na forma de conceito. Então, a contribuição de Habermas, ela é muito importante, porque além das ciências desse tipo, né, de forma, ciências de cunho descritivo, né, ele vai estabelecer ciências, né, as ciências históricas e ciências que teriam um papel reconstrutivo, como a psicanálise, né, e ele coloca como uma ciência que tem uma preocupação com a emancipação do indivíduo. Não é à toa que os teóricos da teoria crítica deram muito valor à psicanálise, que o Habermas, como eu disse no início da aula, ele quis estabelecer a psicanálise como uma forma de saber que poderia se analisar também a própria sociedade, isso dá um sentido, né, em relação a uma análise do ponto de vista da fala, da linguagem, que se estabeleceriam as correções em relação, como a psicanálise faz em relação ao indivíduo, ao histórico de vida do indivíduo, se faria em relação às
patologias do social, né? Então, você tem um tipo de, também a partir dessa reflexão, né, o Habermas vai estabelecer, além de um tipo de saber, né, que o positivismo consideraria só como científico, um saber de cunho normativo, né, como as ciências da sociedade, né. Eu não vejo, até hoje, e eu vejo de uma forma muito errada, acho, quando indivíduos, por exemplo, o direito é uma ciência humana, e querem dar um cunho cientificista, por exemplo, a alguns autores. Acho que é uma carência de pensamento, de estudo desses autores do direito, quando tentam estabelecer o direito como a ciência do direito, sem uma reflexão, digamos assim, mais preparada, porque, por exemplo, o próprio Habermas, ele estabelece uma contribuição que, por exemplo, dentro do âmbito do direito, ela poderia ser levada muito em conta, porque o Habermas coloca, por exemplo, ciências de cunho prescritivo, não só descritivo, mas prescritivo, de cunho normativo, como ciências, né? Então, porque essas ciências, elas não levam em conta a verdade dos fatos, que se pode descrever como a ciência moderna tentou se representar a verdade sobre o fato, sobre a coisa que se analisa. A ciência de cunho normativista, ela leva em conta a justeza ou aquilo que é considerado justo do ponto de vista social, e não a verdade, mas o que é justo, né? Então, essa coisa da justiça, daquilo que é justo, né, é que vai determinar, né, o que é razoável dentro do âmbito de uma ciência de cunho normativista, né? Então, você tem três âmbitos, além do âmbito puramente estético e da arte, são âmbitos que Habermas leva em conta do ponto de vista científico, né, além de um saber puramente descritivo, né, puramente positivista. Mas veja, a questão da Habermas faz toda uma reconstrução da história da espécie humana, né, em conflito, né, e coloca o entendimento como paradigma do social, né. Ele vai estabelecer, a partir da obra dele, desculpe, a partir da análise que ele faz para a reconstrução do materialismo histórico, né, lá no início da carreira dele, né, até a sua teoria da ação comunicativa, tem uma discrepância, uma divergência entre duas formas de se compreender a sociedade. Lá, naquela obra, ele leva em conta a contribuição de Hegel, dos estudos de Anna de Hegel. Ele se contrapondo a uma visão que ele coloca de cunho puramente instrumentalista, um tipo de racionalidade estratégica ou instrumental, como a Escola de Frankfurt coloca, que ele atribui à categoria de trabalho lá em Marx. É claro que tem toda muitos textos, né? Muitos textos. Depois que Habermas escreveu isso, que os marxistas, né, eles vão, né, mas, né, e há toda uma divergência do ponto de vista intelectual e acadêmico em relação a essa interpretação de Habermas, né, essa forma que Habermas analisa. Mas veja, por quê? Por que eu estou colocando isso? Porque você pega, por exemplo, Marx, ou um autor como Lukács, que diz que a sociedade, né, falam de uma ontologia do ser social, né? Eu tenho um colega que é professor da UFAL lá no interior, né, que ele é um grande conhecedor de Heidegger, que ele acha um absurdo falar de ontologia do ser social, mas eu não vou entrar nesse ponto, né, porque ontologia é o estudo do ser, né, mas não do ser social.
como os gregos estudavam lá, né? O Heidegger tem toda uma leitura dos gregos, né, que leva em conta toda uma ontologia, mas é o estudo do ser, não do ser social. Mas veja, o Lukács vai falar de uma ontologia do ser social. Eu não vou entrar nessa discussão aí. O Lukács fala de uma ontologia do ser social. O que é que fundamenta o ser social? O que é que cria o ser social? O que é que faz o indivíduo ele se tornar humano, viver em sociedade, ele ser considerado um ser social? O que seria, né? Segundo Marx, ele vai fazer toda uma análise, né, a diferença, por exemplo, de um humano para um homínida, para um macaco, para outras formas de vida, e ele vai levar em conta, é claro, toda aquela influência de Darwin, né, como dizia um amigo meu, Darwin, né, então toda a contribuição da teoria da evolução de Darwin, então você tem toda essa contribuição de que há uma evolução, né, dos indivíduos até chegar a um tipo de vida, desde as mais primitivas às superiores, que seria o ser humano. E o ser humano seria um tipo de primata, né, um antropóide, né, que viria ali de um ramo semelhante a um macaco, né, e que acabou dominando na natureza, né, no reino animal. Então, você tem uma teoria da evolução, e Marx, é claro, leva em conta, né, esses estudos avançados na época, né, em biologia e tal, e tinha uma grande admiração por Darwin, né. Então, você tem a ideia de que, né, existiam homínidas, né, inclusive, o ser humano foi evoluindo e passou a mexer em objetos, né, tinha pela nossa estrutura, né, a mão, tipo de forma diferentemente de outros animais, né, até chegar ao tipo evoluído, né, e o que é que transforma, o que é que nos torna seres sociais, né, seres humanos. É o fato de que nós projetamos, né, aquilo que nós queremos fazer e, de um ponto de vista teleológico, nós executamos na natureza aquilo que nós projetamos apenas do ponto de vista da ideia. O que é isso? O trabalho. O trabalho. O ser humano, ele produz, até o próprio Marx coloca, né? Você tem uma melhor teia de uma aranha e tal, que ela faz de uma forma perfeita, mas coisas perfeitas que a natureza faz. A vespa, ela pega um outro bicho vivo, coloca lá embaixo da terra e deixa ali os ovos do filhote e aquele outro ainda vivo amarrado lá e o filhote, ele nasce e vai devorar aquilo, né? Assim, tudo não existe uma consciência, digamos assim, um raciocínio para se fazer isso. A teia que a aranha fez, ou toda a estrutura, por exemplo, de um reino das abelhas, né? Com a abelha rainha, toda aquela hierarquia, toda aquela organização. Então, existem coisas na natureza de uma forma que há uma perfeição, uma harmonia, mas que não há digamos assim, uma individualidade de um eu racional que execute intencionalmente aquilo. Essa coisa do telos, né, da teleologia, do indivíduo projetar, um arquiteto projetar um projeto e executar na natureza, diferencia o ser humano, né, que, através do trabalho, produz a sociedade. O marxismo vai colocar, né? Então, você tem o que é propriamente, o que é que nos torna propriamente seres sociais, né? Essa análise, essa ontologia do ser social, a lógica de Hegel era uma ontologia, é uma ontologia, né? A lógica de Hegel não é uma lógica formal, é
uma lógica de cunho ontológico, é uma análise da realidade, na sua estrutura total. Eu passei 2 anos estudando com Paulo Menezes ciência da lógica na universidade e a fenomenologia, na época do mestrado. É um grande tradutor do Hegel no Brasil, que faleceu, um jesuíta, né? E é interessante a lógica de Hegel. Hoje você tem lógicos e outros grandes filósofos de outras áreas que não são hegelianos, estudando, retomando a leitura de Hegel. Né? E a divisão da sua filosofia em esquerda e direita, né? E toda uma instrumentalização pela direita da sua filosofia para analisar e tentar legitimar o status quo e uma análise da dialética pela esquerda, né? Então você tem, perdeu-se muito a análise da obra do Hegel, né? Da sua forma mais pura, né? E de uma forma mais próxima, né? Aquilo que ele quis dizer. Mas veja, qual é a diferença e qual é a crítica que Habermas vai fazer a isso que eu estava falando até agora, né? Ele é tão bom, né, falar sozinho, eu fico aqui olhando, eu aqui no meu quarto, fico imaginando, eu não imaginava que dar uma aula era tão tranquilo assim, né, em alguma época da minha vida, assim, de uma forma que você fica fazendo elucubrações e você não sabe, né, mas eu não tenho mais nem essa preocupação, né, se a galera tá acompanhando ou não, né, é uma brincadeira, viu? Obrigado, José. Mas veja, Estamos aqui, em estamos algum aqui. momento botem a cara aí, viu? Tô com saudade de você, Samuel. Você, muito bem, Wellington, já ia dizer isso com você também, né? Então, veja, é brincadeira, viu? Eu tô à vontade, no início eu ficava meio constrangido, perdi um pouco, ficava meio inseguro, assim, mas eu tô com um, um- não perdi o fio, né, da meada aqui, do raciocínio, né, do que eu tô falando. Brincadeira, às vezes ou outra eu coloco alguma coisa mais para ver se estou Tranquilo. conseguindo chamar a atenção de vocês em relação ao que eu estou falando, tá certo? Então, veja, em relação a, a Marx e ao próprio Lukács, que fazem uma análise, constroem uma ontologia do ser social, da forma como eu descrevi para vocês, né, do materialismo histórico, lá no início, né, da carreira de Habermas, né, ele vai recorrer a Hegel, né, para dizer o seguinte: o que funda o ser social não é o trabalho. O que funda o ser social é a linguagem. O que torna um indivíduo propriamente humano é o trabalho. Ou a linguagem. A linguagem. Aí se estabeleceu toda uma discussão entre marxistas e habermasianos desde essa época, brigas de foice, martelo e fuzil. Não chega a tanto, né? Brincadeira. Mas veja, o Haber, o Briga de Habermas, foice. o Habermas, o coitado, né, É sério isso. tem uma influência marxista tão grande, né, e o pessoal viu Habermas de uma forma tão negativa, né, ele não estava querendo destruir o marxismo, mas ele estava querendo dizer que esses dois âmbitos são importantes, mas que esqueceram, Marx esqueceu, e Lukács, né, na análise deles, especialmente Marx, que ele está tratando aqui, né, a questão da linguagem como um fator importante e aquilo que torna o ser humano propriamente humano. É a linguagem. É a linguagem. A interação
de determinadas hordas, determinados grupos, e que nessa interação se criam, né, nessa interação social se cria um tipo de relação propriamente humana, mas que o que proporciona essa interação social é a linguagem, não é o trabalho. Ele diz, inclusive, homínidas, né, que não eram nem humanos, né, eles trabalhavam. Aí eu acho que o calcanhar de Aquiles do Habermas falar isso, né, porque aí os marxistas vão dizer, vão explicar isso que eu estava dizendo para vocês, o que é teleologia, o que é o indivíduo projetar, né, do ponto de vista teleológico e se utilizar da natureza e transformar a natureza, é uma justificação bem hegeliana daquilo que Hegel, na fenomenologia do espírito, concebe como trabalho. Que o trabalho é esse ato, né, tem uma influência hegeliana muito forte nessa discussão, por parte dos marxistas, né, para justamente dizer o que é trabalho, né, que é justamente essa externalização da subjetividade do ponto de vista, né, você produzir, transformar uma natureza numa segunda natureza, como dizia Hegel, transformá-la em cultura, né, utilizando desses fatores aí, né, que leva em conta essa questão da subjetividade, né, de um plano mentalmente, né, e uma arquitetura, digamos assim, uma arquitetação do ponto de vista teleológico de uma obra que alguém vai projetar do ponto de vista social, se utilizando da natureza, transformando a natureza em algo que é cultura. A linguagem é diferente, né? Não é a linguagem propriamente hegeliana, mas estão querendo dizer a mesma coisa, quando tentam justificar. E aí, tem todas umas discussões, eu não vou, para mim não interessa quem está certo e quem está errado, eu acho que ambos têm uma certa razão, né? A gente não pode ficar discutindo quem veio primeiro, se foi o ovo ou se foi a galinha, né? Mas é claro que para o indivíduo se tornar humano, não poderia faltar a linguagem, né? A linguagem é que nos torna propriamente humanos, é isso que Habermas... Veja, mas desde para a reconstrução do materialismo histórico até a teoria da ação comunicativa, uma coisa que fica nessa análise de Habermas é uma coisa. Quando Habermas vai dividir a análise do social, da sociedade, né, do ponto de vista de uma teoria da ação comunicativa e uma teoria de cunho sistêmico, ou seja, entre sistema, ou uma teoria dos sistemas e uma teoria da ação, né, que seria propriamente o mundo da vida, né, Habermas faz essa distinção, né, existe de lá até cá uma similitude. É o fato de que a linguagem está presente do ponto de vista da ação comunicativa e do ponto de vista sistêmico, o trabalho é visto como razão instrumental, né? Razão em Habermas. É claro que Marx e Hegel discordariam disso, né, que no trabalho não existe só razão instrumental, né, o trabalho também precisa de acho que é um radicalismo habermasiano nesse sentido, né, o trabalho ele também envolve ação comunicativa. Da mesma forma, o Axel Honneth, ele vai criticar Habermas, né, pelo fato de que, apesar da sua influência hegeliana, devido à sua influência hegeliana, sua teoria crítica, levar em conta um fator muito importante, que é a questão do contexto intersubjetivo, a análise do social naquilo que é propriamente social, né, ou propriamente sociológico, que é o fato de que as relações estabelecidas socialmente são relações intersubjetivas e o contexto do social precisa levar em conta esse contexto intersubjetivo. Habermas se esquece de um fator
que o próprio Foucault já tinha chamado, levado em conta, e que ele, e o próprio Hegel, primeiramente, antes, que Hegel é muito antes de Foucault, né? Foucault é um autor de agora, né? Meu orientador no doutorado foi quem ciceroneou Foucault, né, lá em Recife, né? Ele disse que ele passeava, a forma como ele conta, eu fico rindo, né, porque ele é neto do Agamenon Magalhães, né, que tem aquela principal avenida ali na Ponta Verde, né, que foi governador, que ficou governador de Recife, que foi, na época da ditadura, foi expulso do país, né, viveu a ditadura fora, né, que era de esquerda, e, e depois voltou e tal, mas foi governador e é o cara muito respeitado, a família Magalhães. Aí ele é neto dele, né? Ele tira uma onda de algumas coisas, assim, de uma brincadeira, porque ele é um cara marxista de esquerda, o que foi orientador meu, né, que era neto, e ele brincava. Aí, ele é um cara já estudou lá em Portugal, né? Ele disse que numa época ele já é um cara bem velho, já se aposentou, né? Na época que ele foi meu orientador, que ele disse que na época que ele estudou em Portugal, para o indivíduo perguntar alguma coisa ao professor, ele tinha que chegar com a pergunta, levantar um mês antes e dizer: senhor professor, minha pergunta é essa. Aí, um mês depois, o professor respondia. É uma coisa bem tradicional, na época do regime franco. Aí ele disse que era um cara engraçado, assim, já idoso. Ele disse que ele se ciceroneou, aí levou Foucault, né, para Boa Viagem. Foucault, né, bem à vontade, né, de terno, assim, gostava de umas roupas bem psicodélicas, né, que chamava a atenção, né, rosa, com um garotão de lado, de braço dado, né, que era o namorado dele, uns 20 anos mais novo do que ele, e o Fernando Magalhães, né, ele contava, assim, essas coisas pra gente, né, na época do doutorado, né. Aí, numa época que, né, a ditadura militar ainda, né, e a homofobia, né, e, e todo esse preconceito, além da gente, no país que a gente vive, racista, homofóbico e outras coisas mais, né, ainda tinha, né, o fator que no Nordeste, né, tem aquela visão daqueles cabra macho, né, aqueles indivíduos, né, que não pode, né, ser visto com outros, né, que passam a ser considerados, né, e ficam achando que estão sendo taxados, rotulados. Ele tem uma mentalidade assim meio, eu espero que ele nunca me escute esse vídeo, né? Ele tem uma mentalidade assim meio, eu não vou dizer homofóbica, né, mas a forma como ele relatava a coisa transparecia um pouco de preconceito, né, e receio, o fato dele estar com Foucault passeando lá em Recife, da forma, acho que ele deveria colocar como uma honra, né? Porque Foucault já era um cara muito consagrado, né? Aqui no Brasil e fora na França e tal. E Foucault, eu vi um colega na UFAL de curso, que eu acho uma idiotice o cara dizer um negócio desse, dizer, Foucault não é um filósofo, né? É um filósofozinho eu acho que um cara desse nunca leu Foucault, né? Porque Foucault tem textos incríveis, né? Ele tem uma produção incrível, né? E tanto Habermas, que é um grande filósofo consagrado, né, de uma tradição bem diferente de escola, como o próprio Axel Honneth, eles se utilizam, né, dos textos de Foucault para fazer comentários, mesmo, por exemplo, que o Axel Honneth aqui não concorde com a análise em relação à questão da sociedade, como Foucault faz, e diz que ele não leva em conta, por exemplo, o fato da normatividade, apesar de levar em conta o conflito, né, que é uma questão, e a intersubjetividade como fatores sociais interessantes, né, para se analisar a questão social, mas Foucault não leva em conta essa questão que é propriamente social, apesar de levar em conta a questão do conflito, né, que ou daquilo que poderia se estabilizar do ponto de vista do poder, que é a questão da normatividade ou da legitimidade de determinado tipo de poder em relação a outro, né?
Para Foucault, qualquer poder é um poder estabelecido, digamos assim, qualquer poder seria um poder legítimo, né? Não existe. Ele faz uma descrição de cunho positivista, né, em relação a, ou seja, não toma partido. Já o Habermas, né, ao colocar, né, a questão da intersubjetividade, né, e da questão do que é propriamente social, né, levando em conta essa questão da influência hegeliana, mas ele acaba esquecendo de um fator central, que é a questão do conflito. O que é que o Habermas o que é que o Habermas ele faz, né? E aí a gente pode até, eu poderia até ler lá no final desse texto para vocês verem, levar em conta a própria fala do Axel Honneth, né? Assim, como é que ele diz? Ó, o Habermas ele coloca o peso do poder, né, na questão sistêmica, né, concebe o sistema como algo ausente de normatividade, né, e o poder está presente ali e coloniza o mundo da vida. O mundo da vida, por outro lado, é o âmbito das relações comunicativas, né, o mundo da Lebenswelt, mas que parece que está ausente de conflito e de relações de poder. Habermas coloca essa coisa mais ou menos nesses termos, segundo a interpretação Honnetiana. Deixa eu ver aqui, só para mostrar para vocês aqui no finalzinho do texto, como é que nas palavras do próprio Axel Honneth, vocês preferem que eu leia em espanhol ou em português? Todo mundo entende espanhol, né? É uma língua muito parecida com o português. Tem algum problema de ler em espanhol? Ou ler ou em português? Leita aí o espanhol. Tá de boa, tranquilo. Ok, Tranquilo. ok, não tem problema não, né? Veja, ótimo. Veja, aqui, ó. Tem muita coisa aqui, eu não sei se dá para ler em uma fala só. Mas eu acho que lá no finalzinho ele tem um resumo muito bem feito aqui, ó, dessa questão. Axel Honneth. Então, a gente termina por aqui, viu, pessoal? A minha fala de hoje vai ser bem na hora. Veja, aqui, quando ele diz o seguinte, acho que aqui já dá para... Aqui. Deixa eu ver se esse último parágrafo ele está... Ele termina a obra desse jeito, o Axel Honneth. Veja. Vou tomar uma água aqui que eu estou com a garganta seca. Ele diz, a desigualdade, la hipostatización de las esferas sociales en sistema que subyace a este diagnóstico analítico de la época no precede, en el caso de Habermas, y a diferencia de Adorno y Foucault, de un modelo de coacción del orden social presupuesto incuestionablemente en el que la función constitutiva del proceso de entendimiento sencillamente fuese ignorada. Habermas, y este rasgo subrayese, le distingue
de todas las figuras restantes de la tradición de la teoría crítica de la sociedad. Percibe más bien la acción comunicativa como el mecanismo fundamental de la reproducción de todas las sociedades. Su crítica del positivismo y su crítica de los conceptos menguados de la racionalidad son testemunhos importantes de uma teoria comunicativa de la sociedade que aspira a seguir discutindo teoricamente com outras correntes rivales. Solo este planteamiento le pone en posición de interpretar el fenómeno de la dialéctica de la ilustración, observado por Adorno y Foucault, de tal forma que estas aparecem susceptíveis de crítica enquanto formas reduzidas, isto é, reduzidas a uma racionalidade conforme a fines de racionalização social. A diferença de estas, ele já não carece de los critérios em virtude de los quais se pode acreditar uma possível crítica do modelo capitalista de codificação social. Sin embargo, Habermas queda tão fijado a las convicções básicas de la tesis tecnocrática que ele intenta conceber o âmbito de la reprodução material como uma esfera de ação organizada de forma puramente técnica e vaciada de normas. E, dessa maneira, se vê obrigado a passar por alto as definições subjacentes a sua própria teoria de la comunicação. Esta é a última decisão prévia a la teoria la que le permite hacer uso de los instrumentos de la teoria de sistemas, para assim poder analisar os processos evolutivos dentro de las esferas historicamente diferenciadas de lo econômico e lo político como processos racionais, orientados conforme a fines controlados sistemicamente. Assim é como aparecem finalmente as esferas de ação em las que hoje se organiza a reprodução material como domínios de uma sociabilidade vaciada de normas que se contrapõem como um mundo cerrado a las esferas de la praxis comunicativa cotidiana. A tenor deste dualismo, adquiere peso teórico um diagnóstico de la época que é capaz de discernir distorções patológicas solo ali donde los princípios de organização racional conforme a fines invadem desde fuera um mundo de vida contemplado como incólume. Ahora bien, siguiendo este camino, Habermas não só abandona o marco de sua teoria de la sociedade. Essa orientação normativa por outro âmbito, a saber, a organização comunicativa de la reprodução material, que bajo el rótulo de autoadministração pertenece a la productiva de la tradição crítica del marxismo, não só abandona a possibilidade de uma crítica justificada de las formas concretas de organização, de la produção econômica e la administração, pierde, sobretudo, e esto de nuevo, la convierte em um heredero de la tradição de la teoria crítica que aqui hemos investigado. Justo esse acercamento teórico comunicativo que ele mesmo havia explorado. O potencial para um entendimento da ordem social como uma relação comunicativa institucionalmente mediada entre grupos integrados culturalmente que, em la medida em que o exercício poder se distribui de forma simétrica, tiene lugar en el medio de la lucha social. Solo una elaboración más consistente de esa versión,
alternativa de uma teoria comunicativa da sociedade, é capaz de entender adequadamente essas organizações sociais que Adorno e Foucault mal entenderam em termos de relações complexas de poder proclives a um funcionamento totalitário como formas frágeis que dependem para sua existência do consenso moral de todos os participantes. Vocês vejam que aqui no final, o Axel Honneth, ele acaba dando uma dica em relação ao próprio direcionamento, ao mesmo tempo que faz a crítica em relação a Habermas, né, de que a teoria dele, né, vocês puderam ver, né, ele critica o fato de que, enquanto ele concebe o mundo da vida como ausente de poder, de relações conflituosas, né, e ele considera isso uma ficção, né, do ponto de vista da análise do social, como, por exemplo, o âmbito do sistema, como algo ausente de norma, também é outra ficção. Né? O Axel Honneth coloca, são duas ficções estabelecidas por Habermas, ao tentar fazer essa distinção ou diferenciação entre sistema e mundo da vida. E teria que se levar em conta uma teoria da ação comunicativa de uma forma mais adequada, a questão do conflito social. A obra posterior que o Axel Honneth vai escrever é justamente Luta por Reconhecimento, onde ele vai buscar em Hegel essa ideia de conflito, né, e também a influência do próprio Foucault também está presente, né, embora ele descarte a análise Foucaultiana no sentido de uma análise puramente descritiva e instrumental, e recupere de Hegel essa análise de um ponto de vista normativo. Né? Porque mas a influência de Habermas, vocês veem que está presente, porque a normatividade e o âmbito daquilo que Habermas chama de Lebenswelt, de mundo da vida, né, está presente. Mas veja, o que é o sistema em Habermas? O sistema, a modernidade para Habermas, na modernidade ocorre um desprendimento entre o sistema se desprende do mundo da vida, né? A análise que Habermas faz é essa. Então passa a ser um âmbito, né, onde os indivíduos e determinadas instituições, seja o Estado, seja a burocracia, a economia, elas se desprendem do mundo da vida, daquela normatividade diária, né, e ela passa a agir conforme eu vou usar o termo aqui, que não seria apropriado, teria uma normatividade própria, digamos assim, né? Normas que não são aquela normatividade costumeira do âmbito do mundo da vida, né? Essa é a análise que o Habermas faz. O Axel Honneth parte por outro caminho, na sua construção da sua própria teoria, porque a questão do conflito, né, e a questão do poder, né, que deveria ser analisado no próprio mundo da vida e que Habermas, segundo ele, concebe o mundo da vida de uma forma ficcional, que não existe um mundo da vida e um sistema. Um mundo da vida desprovido de poder e de conflito e um sistema desprovido de norma. Né? Então, ele vai mostrar, né, como Foucault fez, que o poder, as relações de poder, elas se dão tanto de forma micro como de forma macro. Né? No caso do Axel Honneth, ele vai mostrar que o poder está presente nas interações sociais, os conflitos estabelecidos no próprio âmbito do mundo da vida. Né? Embora o âmbito do mundo da vida seja um âmbito, né, de relações comunicativas, né, Habermas foi inédito em relação à teoria crítica anterior, ele dizer isso, né, que há uma produção humana, histórica e social que
que leva em conta esse âmbito, né, do mundo da vida, ou da comunicação, que a própria teoria da comunicação dele estabelece, uma teoria evolutiva levando em conta a normatividade e o âmbito da ação comunicativa, diferentemente das teorias de cunho mais instrumental. O próprio marxismo leva em conta a questão sistêmica, né, a teoria da escola de Frankfurt leva em conta a questão sistêmica. Habermas vai estabelecer um tipo de teoria crítica que leva em conta a comunicação, a linguagem. Mas a questão do conflito, ela não está presente, né, nesse âmbito cotidiano da linguagem do mundo da vida. Então, o Axel Honneth vai estabelecer sua teoria, né, que leva em conta tanto a psicanálise como essa questão da economia, como a questão política, como toda a teoria política do próprio Habermas, a análise da filosofia e sociologia e economia, né, mostrando as análises anteriores, a contribuição do próprio Habermas, mostrando que e a influência hegeliana é forte nesse sentido, e Habermas foi muito influenciado por Piaget, né, ao descrever, né, do ponto de vista não só filogenético, como faz Piaget, mas do ponto de vista ontogenético, né, toda uma análise de desenvolvimento humano, né, não só do indivíduo, enquanto criança, adolescente, adulto, mas do ponto de vista humano, mostrando tipos de relações mais tradicionais do ponto de vista social, né, do ponto de vista histórico, até chegar a um tipo de desenvolvimento que a gente chegou, que ele chamaria de pós-convencional, né, pós-tradicional, pós-convencional, e onde, né, toda a influência, inclusive a própria moralidade kantiana, estaria presente, e as relações de desenvolvimento social do ponto de vista do direito, da política, né, para o indivíduo estabelecer tipos de relações, né, como as que nós estabelecemos hoje, né, onde a questão do entendimento está presente, né, nas relações sociais, e que tanto do ponto de vista político como epistemológico, né, a questão do entendimento deveria estar presente, né, para se estabelecer consenso em torno, né, das questões sociais e das questões de conhecimento, né. É claro que isso se dá dentro de um ponto de vista ideal, né, levando em conta contribuições como, né, a de grandes teóricos da linguagem, né, então você tem na época contemporânea, né, e fazendo da sua teoria da linguagem uma pragmática universal, né, do ponto de vista de uma análise, né, de formas, né, de estabelecimento de relações sociais, onde a questão do consenso, né, e do entendimento na interação, ela é extremamente importante. A crítica e a análise e a filosofia do Axel Honneth, digamos assim, que estaria numa terceira geração dessa teoria crítica, ela vai criticar, né, e mostrar que em Habermas a questão do conflito ela não se faz muito presente na sua análise, né, como eu disse para vocês. Então, toda a filosofia e toda a análise que o Axel Honneth vai fazer em relação à questão do social vai levar em conta essa questão do conflito, né? Em luta por reconhecimento, o indivíduo, ele parte para a luta justamente porque ele passa a ter, do ponto de vista psicológico, né, ele é ferido, ele se sente ferido, e ele passa a se motivar no sentido de confrontar as relações sociais que ele considera perversas ou que consideram, né, injustas, autoritárias, e ele pretende, né, se associando a determinados movimentos, a determinados, né, a outros indivíduos que sofrem daquela mesma falta de reconhecimento, né, passa-se a uma luta pelo reconhecimento, né, em sociedade, né,
e desse modo, a busca do estabelecimento de direitos. Então, eu dizia, inclusive, na última aula, conversando com um aluno da disciplina de filosofia política, que é jurista, ele já é advogado há mais de 30 anos, que uma coisa que eu percebi na época que eu fui fazer direito, depois do doutorado, né, na época eu pensava em fazer algum tipo de concurso, depois eu desisti, né, não serviu muito para muita coisa, mas talvez sirva para analisar algumas questões, né. Mas veja, os alunos da área jurídica, eles dão um peso muito grande ao direito, né, e esquecem, e o Axel Honneth chega a tocar nessas questões, en passant, né, mas o fato de que a luta pelo direito, ela é constante, né. Os indivíduos acham que pelo fato de você ter um sistema de direito, né, toda uma jurisdição já dada, né, a questão social das lutas, ela não é importante. Todos os direitos, eles foram estabelecidos socialmente, né, e eles, para serem mantidos e efetivados, eles precisam da luta, das lutas. E o que a gente vê, por exemplo, nos cursos de direito por aí, determinados cursos que deveriam, os indivíduos, eles seriam os mais ativistas possível, né, é o fato de que os indivíduos, eles, pelo contrário, eles têm uma postura muito preconceituosa e negativa para qualquer tipo de ativismo de outros grupos que procuram fazer valer os direitos dos indivíduos. Você vê isso na própria universidade, né? Você tem professores que entram na universidade, e alunos também, né? Que entram na universidade e que você percebe pessoas que são grandes conhecedores dessa área de política, de questões sociais, e tem sindicatos, e tem grupos e associações que lutam pelo direito, tentam conscientizar, trazer o pessoal para a Assembleia, batalhar pelos direitos, e você vê que indivíduos que depois recebem as benesses dessas lutas, porque se não for essa combatividade, se não houver essa combatividade, né, muitos direitos são tirados, mesmo com essa combatividade, essa luta pelos direitos, né, ainda acontece de a gente ter perca salarial e percas de direito, não só, estou falando de professores da Universidade Federal, né, de Alagoas, nem das universidades federais, ou do funcionalismo público de uma forma geral, ou os alunos da universidade que perdem bolsas, perdem uma série de coisas, né, e é justamente pela luta desses grupos de sindicatos, de determinados movimentos, né, que muitas vezes direitos que determinados governos resolvem tirar, eles são mantidos pela pressão desses grupos e da sociedade civil, né. Muitas vezes a OAB, determinados movimentos, sindicatos, movimentos sociais, né. Então você vê uma postura muito elitista, foi o que eu vi, diferentemente de outros países e de outros lugares onde esses indivíduos, eles são extremamente articulados, né. É claro que a articulação de determinados indivíduos, né, que entram na profissão para ganhar dinheiro, né, ela é com a elite, né, porque a elite é quem pode pagar, né, determinados advogados para defender os seus direitos, né, porque a população, ela teria que ter a defensoria pública, e né, quando eu fui presidente do Conselho de Direitos Humanos, eu fui visitar uma prisão aqui, que eu não vou nem dizer, né, que a gente conversando com os presos, o pessoal, cadê o defensor público? Ele vem uma vez por mês, foi colocado por fulano de tal, e ele nem aparece, nem fala com nenhum preso, se tranca na sala. Então, é um negócio complicado, né, assim, do ponto de vista institucional, determinados papéis que determinados órgãos deveriam ter, também não executam, né. Então, essa coisa que o Axel Honneth tá falando aqui, né, da luta pelos direitos, ela é, né, constante e ela é importante, né, do ponto de vista social, né. Então, os indivíduos, às vezes, eles ficam, a gente costuma estudar filósofos, sociólogos, determinados autores, a gente vai estudar
Maquiavel, lá na Renascença, né, que estudava Roma, não sei quem, estudava a época deles, os conflitos na Europa, e aí, quando um teórico nosso passa a analisar a nossa realidade, parece que está cometendo um crime. Maquiavel fazia isso na época dele, os cientistas sociais, os filósofos faziam, e a gente estuda como se fosse uma coisa do passado, petrificado, que tem que ser só uma questão acadêmica, né? Porque quando mexe com interesses, né, parece que passa a ser parece não, né, passa a ser uma afronta a determinados grupos, né, sociais que estão, né, no poder ou têm o poder econômico, né, que justamente elege o poder político para manter os seus interesses, né, as suas regalias e, né, muitas vezes não, né, retirar os interesses de outros, né, a gente diz que vive em democracia, mas não passa de uma exploração, muitas vezes, como dizia Marx, de uma classe sobre a outra, né, se apropriando do poder, né, do Estado para fazer isso, né. Então, eu gostaria de abrir a palavra para vocês, né, para vocês dizerem alguma coisa a respeito, né, e a gente, ou alguma pergunta, ou alguma crítica, ou alguma dúvida, tudo é bem-vindo. Algum posicionamento contrário não tem problema. Pelo contrário, né, é importante. Eu gosto de aprender e de ouvir, né, com outros autores que trabalham de uma forma diferente, né. E aí, alguma questão? Alguém vivo? Alguém assistindo? Alguém participando? Estamos aqui, professor, não entendeu a questão, não. Muito Vamos por bem. aqui, professor. Vou fazer uma pergunta. Sim, né, diga aí. Então, você falou que em algum momento em que o Habermas ele desenvolve uma filosofia da linguagem, né? E, inclusive, ele chega a afirmar que o que determina o ser humano enquanto ser humano é a linguagem, não o trabalho, né? Tal como seria os marxistas. E aí, a pergunta que quero fazer gira mais em torno de Hornet, né? Do Axel Hornet. E a pergunta seria a seguinte, né? Axel Hornet, ele desenvolve uma filosofia da linguagem ou não? Basicamente, Não, Nailton, veja, o Axel Honneth, ele tem uma influência do Habermas, né? Ele foi assistente lá dele. Depois ele substituiu o Habermas, né, na escola de Frankfurt, né, no, é, no, lá, lá na Alemanha, né, no Instituto de Ciências Sociais, mas ele não tem, a análise de Axel Honneth é mais, digamos assim, filosófica no sentido de uma filosofia que tenta, como fez a primeira geração, né, e o próprio Habermas, como eu disse para vocês, e você vê isso em Conhecimento e Interesse, né, ainda, toda uma parte lá, ele analisando Freud, né, e a contribuição freudiana para a própria teoria crítica, né, a pretensão dele de tornar a psicanálise uma forma de análise social no sentido parecido que a psicanálise faz em relação ao indivíduo, né, tentando solucionar determinadas patologias, né, e nesse sentido ela tem um papel extremamente emancipador, né, mas o Axel Honneth, ele não tem uma teoria da linguagem, né, ele tem toda a influência dele em relação à filosofia da linguagem, eu acho que é de uma influência habermasiana, porque a preocupação do Axel Honneth, e aí ele é um autor também extremamente, né, a primeira vez que eu vi Axel Honneth, eu achei assim, achava ele um indivíduo meio travado, até a forma dele falar, né, apesar de que Habermas também, né, Habermas falava, não sei o quê, o Axel Honneth é aquela coisa meio, como se fosse meio tímido, não tivesse muita coisa, você vê a pessoa e parece que
acha o cara meio bobo, esse cara não tem muito o que dizer, não sei o quê. Depois, quando você vai ver, o cara, uma genialidade danada, né? Ele estuda psicanálise, meio mundo de coisa, muitos livros, muita coisa, uma produção riquíssima, mas é tudo voltado para essa questão, né, de uma filosofia social, né, uma filosofia social. E aí ele tem um conhecimento profundo de psicanálise, né, vários colegas e vários psicanalistas que ele cita, né, a, a, a Benjamin, tem várias pessoas, a própria Butler também, que trabalha com ele lá na Universidade de Colômbia, que ele é visitante, né, lá em Nova York, né, ele é alemão e dá um cara muito importante, né, lá em Frankfurt, né, mas ele também é professor nos Estados Unidos, né, mas a análise dele, a preocupação vocês viram nas últimas aulas, foi justamente de criar um tipo de teoria que leva em conta essa questão de uma análise da sociedade, dos indivíduos, onde a questão, tanto individual como social, ela é importante, né, a questão do reconhecimento, da autorrealização do indivíduo. Por último, na obra dele, a grande influência, a influência hegeliana, né, o direito da liberdade, é uma obra de maturidade, né, onde essa questão do reconhecimento, essa questão social, e toda a questão anterior do reconhecimento das lutas sociais, né, da autorrealização do sujeito, ela passa a ser vista a partir de um âmbito agora institucional e social. E é por isso que o conceito de Sittlichkeit, né, de eticidade de Hegel, de espírito objetivo, foi levado em conta por ele na análise que ele faz, né, da sociedade, do ponto de vista institucional, levando em conta essa relação entre subjetividade e sociedade, né? Ok? Respondida a sua pergunta, alguém teria mais alguma coisa? Se não tiver, eu encerro a gravação. Ok? Então, vou encerrar.